de mais, cumprimentar a DECO e os seus representantes aqui e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem connosco a partilhar as reflexões sobre este assunto. Nós estamos aqui a fazer esta audição, como já fizemos outras audições e vamos fazer na próxima semana, porque há um problema de grande gravidade que urge resolver, que é o problema do crescente incumprimento por parte das famílias portuguesas dos créditos à habitação, não só, mas principalmente deste crédito à habitação. É um problema grave. As medidas que têm que ser adotadas têm que ser medidas robustas e eficazes, com o objetivo de garantir que este problema é atacado e resolvido, ou seja, que as famílias portuguesas conseguem ter condições para poderem pagar os seus créditos, mantendo as suas habitações. Concordamos com a DECO quando dizem que a dação em cumprimento é o último recurso. Efetivamente, na nossa proposta de lei, nós entendemos que antes de se chegar a esta etapa, se deve tentar primeiro fazer uma reestruturação do empréstimo, através de uma diminuição de spread, alargamento do prazo, ou consolidação de créditos, no sentido de criar condições para que as famílias possam, face à situação em que se encontram, continuar a fazer o pagamento dos seus empréstimos, das suas prestações mensais, mantendo a sua casa. No entanto, como nos disseram aqui pelos dados que nos forneceram relativamente a 2011 e 2012, muitas famílias já estão numa situação tão difícil que a simples reestruturação do crédito já não resolve. Aliás, pegando nos números que nos deram, da DECO, em 2011, das 23 mil famílias que os contactaram, apenas 4 mil estavam em condições de poderem ultrapassar o problema através de uma reestruturação do empréstimo. Ou seja, as restantes 19 mil já estavam numa situação tão aflitiva que uma simples reestruturação já não resolvia o problema. E, portanto, nós entendemos que, para estes casos, e de acordo com a vossa experiência, são na realidade a maioria, é preciso outras medidas que nós apontamos, numa primeira linha, um período de carência, em que possa ser suspenso o pagamento do capital e de juros pelo empréstimo, ou então algo que me referiram nas vossas intervenções iniciais, que é o perdão parcial da dívida em determinadas circunstâncias. É uma proposta que nós fazemos, as circunstâncias são conhecidas, estão no nosso projeto de lei, não tem agora tempo para esmiuçar, mas em determinadas circunstâncias extremas, em que a reestruturação da dívida falhou, em que o período de carência resolveu temporariamente o problema, mas a família não conseguiu ultrapassar a situação e volta a cair numa situação grave de incumprimento, avançamos com esta questão, com esta proposta de um perdão parcial da dívida em determinadas circunstâncias. Como não comentaram nas vossas intervenções iniciais esta questão, gostava de ouvir um comentário da DECO, não como uma medida inicial, mas uma medida de fim de linha antes da dação em cumprimento. E relativamente à dação em cumprimento, deixar também bem claro, e penso que é a opinião também da DECO, que uma família que depois de tudo falhar, se vê obrigada a entregar a casa ao banco, perdendo a sua casa onde habita, não deverá depois disto ainda ficar com uma dívida ao banco. Portanto, é perfeitamente inaceitável, do ponto de vista ético até, que uma família que perdeu os seus salários, as suas pensões, o nível de vida, a qualidade de vida, perdeu o emprego, no fim perdeu a casa e depois ainda fica às costas esmagada por uma dívida que pode ser dezenas de milhares de euros ao banco por uma casa que já não possui, que já entregou. Portanto, a nossa opinião é que qualquer dação em cumprimento, mas sempre no fim, na última solução, devia liquidar completamente as responsabilidades que a família tem, ou os compromissos que a família tem perante o banco. Portanto, gostava de ouvir a vossa opinião sobre esta questão da liquidação total da dívida com a entrega da casa. Como eu dizia, são necessárias medidas robustas e eficazes para atacar este problema. Em todas as propostas de lei que foram apresentadas pelas diversas forças políticas, embora tenham abordagens diferentes, há um conjunto de propostas, porque eu percebo das intervenções e das opiniões que a DECO nos transmitiu, que teriam, digamos, o potencial para resolver este problema, ou para dar um grande avanço na resolução deste problema. Falou-se muito aqui, hoje, nas intervenções dos partidos que falaram antes de mim, dos problemas que isto iria causar às bancas, a grande preocupação que isto iria causar às bancas. Eu gostaria de recentrar isto no problema das famílias. O que nós estamos a tentar resolver é o problema das famílias, muitas famílias, e cada vez mais, não faça esse gesto de tocar um violino, Sr. Deputado Leitão Amado, porque isto é uma questão muito séria. Temos muitas... Sr. Deputado, nós dissemos exatamente isso, o Sr. Deputado está a fazer de conta que se esqueceu.
não esqueci, o Sr. Deputado não me interrompe, eu também o ouvi. Não faça esse gesto, porque há efetivamente um problema gravíssimo. Nós sabemos e concordamos. Muito bem, fica então registado que sabem e concordam, mas não deixou de fazer este gesto. Que há aqui um problema gravíssimo que é possível, que é necessário resolver. E nós queremos recentrar o problema na questão central, que é as famílias, os problemas que elas enfrentam, na incapacidade que têm para entregar, para cumprir os compromissos que assumiram com a banca e perderem, em último caso, as suas casas. Estas medidas que estão contidas nos diversos projetos de lei são medidas que nós entendemos robustas e eficazes se forem aplicadas tal como estão. Obviamente que terão impactos no sistema bancário. Se não tivessem qualquer impacto no sistema bancário, teríamos concluído que as medidas eram perfeitamente ineficazes e não ajudariam a resolver o problema. No entanto, gostaria de ouvir aqui a vossa opinião, e porque lido diariamente e já há muitos anos com este problema, se consideram que seria desproporcionado este sacrifício, este esforço que está a exigir à banca. Ou seja, a banca, ao longo dos anos, teve, como todos sabemos, com os créditos à habitação, que em muitos bancos com a sua principal carteira de créditos, lucros fantásticos. Dezenas de milhares de milhões de euros ou milhares de milhões de euros de lucros. Distribuiu aos seus acionistas milhares de milhões de euros de dividendos. E agora, numa situação de grave crise económica e social, em que as famílias portuguesas enfrentam este problema de perderem a sua casa, se seria desproporcionado solicitar à banca que fizesse também a sua quota-parte de sacrifícios, aceitasse algumas perdas, porque isto significará algumas perdas, mas permitam fazer um parêntese. Perdas não significa aqui prejuízos. Pode ser apenas uma diminuição dos lucros relativamente à expectativa inicial dos bancos quando consideram os créditos. Se não seria também, estas medidas não representariam um reequilíbrio daquilo que são as condições de acesso ao crédito. Referi nas vossas intervenções e na documentação que têm chegar que tem havido um grande desequilíbrio no acesso ao crédito. Desequilíbrio a favor dos bancos, que utilizam cláusulas abusivas, que utilizam mil e uma situações para agravar as condições e os encargos dos empréstimos, e se esta não seria uma oportunidade, para equilibrar isto a favor também das famílias que contraíram esses empréstimos. Então era uma questão, um comentário que eu vos pedia. Nós perguntamos aqui às entidades que os antecederam, a Associação Portuguesa de Bancos e ao Banco de Portugal, uma pergunta que talvez consigam responder, é por cada euro que os bancos emprestaram nos créditos à habitação, quantos euros em média recebem ao longo da duração do empréstimo? Foi uma pergunta a que não nos deram resposta estas associações, mas eu continuo curioso, talvez a DEC tenha uma ideia, lidando com os contratos diariamente, por cada euro que a banca tem emprestado, quantos euros recebeu de volta, e isto é importantíssimo para nós percebermos se a banca conseguirá acomodar o impacto destas medidas que aqui se propõem, fazendo alguns sacrifícios, ou se, pelo contrário, se irá concretizar aquele cenário catastrófico que a Associação Portuguesa de Bancos, e até de certa forma o Banco de Portugal, nos traçou aqui. Porque, efetivamente, se levarmos em conta tudo aquilo que nos foi dito pela Associação Portuguesa de Bancos, a aplicação destas medidas, não só dos partidos da oposição, mas também dos partidos da maioria, teriam um impacto devastador no sistema bancário que poderia, inclusivamente, ruir. Portanto, é esta situação que nós gostaríamos de compreender. Entendemos que não é assim, que a banca, com os lucros que teve ao longo dos anos, tem perfeitas condições para acomodar as perdas que agora adviriam destas medidas, porque resultarão, obviamente, perdas quando se diz que a banca poderá fazer um perdão parcial da dívida de uma família extremamente carenciada, em que tudo falhou e que está em riscos de perder a casa. Isto é uma perda, obviamente, mas também é uma perda que representaria uma diminuição dos lucros que a banca teria como expectativa inicialmente, mas pode não significar, obviamente, um prejuízo. Portanto, o que eu gostaria de vos perguntar é se, relativamente a esta questão, pedir-vos um comentário, se entendem que estas medidas que aqui são avançadas pelas diversas forças políticas, não só pelo PCP, mas pelos outros partidos, teriam esses impactos tão devastadores na banca, como a banca parece querer transmitir essa ideia. E há uma última questão que eu gostaria de vos perguntar, que é mais para saber o vosso estado de espírito, se viesse a verificar o seguinte quadro. Como sabem, todas as forças políticas apresentaram propostas sobre esta matéria, 19,
um conjunto vastíssimo de iniciativas legislativas para resolver este problema, uma manifestação em plenário, quando isto foi discutido por todas as forças políticas, para concretizarem estas medidas e chegarem a acordo com medidas concretas que resultassem, digamos, no compromisso relativamente a estas 9 propostas. Como é que se sentiriam se depois disto tudo o processo não avançasse e disto tudo não sei-se nada, ou sei-se umas medidas tão ineficazes que não iriam resolver problema nenhum? Eu faço esta pergunta porque, efetivamente, a banca não gostou destas propostas. Inclusive, as propostas da maioria já o manifestou claramente. E já o disseram aqui à Associação Portuguesa de Bancos, não gostaram destas propostas. Porque estas propostas mexem-nos nos lucros. Lucros que eles estão habituados a ter. E nós sabemos que a banca é sempre trazida ao colo. Quando a banca espirra, o governo imediatamente arranja uns milhares de milhões para injetar na banca. A banca não gostou destas medidas. Bem, paciência, diríamos nós, PCP. Nós estamos disponíveis para avançar e esperamos que todas as forças políticas aqui presentes estejam disponíveis para avançar e no prazo que foi estabelecido em plenário, 45 dias que terminam para a semana, chegar a um compromisso relativamente a estas medidas. A pergunta que eu queria colocar é como se sentiriam, como membros da DECO, uma associação de consumidores, mas também como cidadãos, se depois disto tudo não saísse nada daqui, simplesmente porque estas medidas incomodam ou poderiam incomodar a banca.